Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Anunciou o profeta Isaías: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Deus espera que eles obedeçam à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só viu suas vítimas gritando por socorro. Isaías 5, versículo 7. Para salvar esta vinha, Jesus veio e anunciou: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, quem está ligado a Cristo produz bons frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Amado Deus, Pai, nosso agricultor, agradecemos por teu gracioso e amoroso cuidado por nós todos os dias. Aqui estamos para confessar que muitas vezes nosso orgulho, nosso egoísmo, nos tornam galhos secos que precisam ser podados. Por isso estamos aqui, confessamos e lamentamos ter desobedecido teus santos mandamentos. Muitas vezes abandonamos os caminhos da tua retidão para andar nos caminhos deste mundo, produzindo frutos amargos. Sabemos que apenas tu tens a seiva da vida eterna, a seiva do amor, que podem satisfazer nossa alma. Perdoa-nos e mantenha-nos sempre enxertados em Cristo, teu Filho. Só nele teremos salvação. Sopra sobre nós o teu Santo Espírito e nos conceda a rica medida de amor para podermos reconhecer, receber e compartilhar os frutos do perdão, da vida e da salvação. Renova a raiz da nossa fé, para que nossos frutos sejam doces, que muitos outros sejam enxertados na videira verdadeira. Em nome de Jesus, nossa videira eterna. Amém. Vamos, irmãos, agora ouvir a palavra de hoje, que começa com o Salmo 150. Em 6 versos, o salmista faz uma menção de 11 louvores, 11 aleluias. Toda a criação, todo ser que respira, louva o Senhor de todas as formas possíveis. Vamos louvá-lo de forma digna, com ordem e decência, produzindo bons frutos para a glória de Deus. Assim diz: Salmo
150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Destacamos no Salmo 150, o verso 6. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Oremos. Ó Senhor nosso Deus Criador, que os louvores nos salmos, os louvores no céu e na terra, os louvores de todos os seres vivos, nos inspirem a louvá-lo de todo o coração, como teus filhos e filhas. Aleluia. Amém. Agora, meus irmãos, vamos ouvir a segunda leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26 a 40. Temos aqui o encontro de Filipe com o etíope que estava lendo o livro de Isaías. Enviado pelo anjo do Senhor, Filipe explicou ao etíope que o profeta Isaías aponta para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que veio para salvar a humanidade. Ao ouvir a palavra, o etíope creu e foi batizado. Está escrito. A leitura se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículos de 26 a 40, onde diz: Filipe e o alto funcionário da Etiópia. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu:
Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. O versículo de destaque é o 37b, onde diz: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oremos. Amado Pai nosso, pedimos que nos mantenha firmados na fé verdadeira, para que possamos anunciar a todos de todo o coração: sim, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém. A epístola para o 5º domingo de Páscoa está em 1 João, capítulo 4, versos 1 a 21. O apóstolo João começa alertando para não acreditarmos em todos os que dizem ser de Deus, qualquer doutrina, ou que todas as religiões ensinam a mesma coisa. Então João lembra que a fé no coração não pode ser vista, mas se manifesta na prática do amor. E o maior testemunho é o amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo, que nos amou primeiro. Escreveu o apóstolo João. Bom dia, queridos irmãos. Um domingo abençoado para todos. A leitura da epístola está na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 21. O Espírito de Deus e o Espírito do inimigo de Cristo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco
e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu próximo a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Até aqui a palavra. Amém. Destacamos o versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Oremos juntos. Amado Deus e Pai nosso, perdoa a nossa falta de amor verdadeiro por nossos irmãos e irmãs. Em teu Filho Jesus, não temos dúvida de que o Senhor nos amou primeiro. Fortaleça a nossa fé para sermos capazes de amar, perdoar e pedir perdão. Em nome de Jesus, a videira verdadeira. Amém. O Santo Evangelho para o 5º domingo de Páscoa está em João capítulo 15, versos 1 a 8. Nessa parábola, Jesus compara todos os que creem nele como ramos de uma videira. Esses ramos produzem frutos, mas nem todos os ramos estão ligados à videira. Se não forem enxertados e limpos, serão lançados fora. É vitalício permanecermos ligados a Jesus. Estes espontaneamente irão produzir frutos dignos do Espírito Santo, frutos de amor. Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta. Mas os ramos que dão fruto, Ele poda, para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão purificados por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Quem não fica unido a mim será como um ramo jogado fora e secará. Esses ramos serão ajuntados e serão jogados no fogo e queimados. Se vocês ficarem unidos a mim e minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a videira verdadeira, que a palavra de Deus aqueça os nossos corações e ilumine os nossos passos. Amém. Será que podemos fazer alguma coisa sem Jesus Cristo? O que podemos fazer sem Jesus Cristo? Que tipo de frutos produzimos? Ontem, dia 1º de maio, foi o dia do trabalho. Oramos pelos trabalhadores, para que não falte trabalho, não falte o pão na sua mesa e não falte vontade para seguir em frente. Hoje, louvamos no Salmo 150 o maior agricultor de todos, Deus Pai. Diz o salmista: todo ser que respire louve ao Senhor. Aleluia. Nós somos a lavoura de Deus. A nossa vida pode ser comparada a um ramo como este. Esse aqui é um ramo que é extraído da graviola. Esse ramo não está mais ligado à árvore, não está recebendo a seiva, o alimento, e desta forma seu destino é secar. Não produzirá mais nada. Servirá para quê? Essa figura do ramo, separado da árvore, fere o nosso orgulho. Acaba com a ideia de que podemos ser alguém ou fazer algo por nós mesmos. O galho separado do tronco não tem chance de viver por si. Ele murcha e morre. Domingo passado foi o domingo do bom pastor, meus irmãos, que é Jesus, que veio para nos buscar a ovelha perdida e salvar. Hoje é o domingo do agricultor, que veio plantar uma vinha entre nós. O agricultor é Deus Pai, a vinha é Jesus, o Filho, e nós os ramos. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, disse Jesus: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ao olharmos para uma plantação de uvas, veremos muitos ramos ligados a um tronco de onde recebem a seiva para a produção de uvas. Jesus veio para ser o tronco que produz a seiva da vida. Pela ação do Espírito Santo, através da pregação da palavra, operando a fé em nossos corações, somos enxertados ao tronco da videira que é Jesus. Nos tornamos ramos que recebem a seiva para produzir frutos. O cristão depende de Jesus, como o galho depende do tronco que lhe passa a seiva para a produção dos frutos. Assim como o ramo seca por não estar ligado ao tronco, assim nós secamos se não estivermos unidos a Jesus. Disse Jesus em João 15,6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, que tipo de ramo somos nós? Estamos produzindo frutos? Estamos ligados a Cristo? Um pedagogo e filósofo americano chamado Nicholas Butler escreveu:
Há 3 tipos de pessoas: as que não sabem nada, não sabem o que está acontecendo, as que só ficam olhando acontecer e as que fazem com que as coisas aconteçam. Na parábola da vinha, Jesus destaca 3 tipos de pessoas, comparando-as com os ramos: os que não produzem frutos, que precisam ser cortados; os que produzem pouquíssimos frutos, que precisam ser limpos, podados, purificados; e os que produzem muitos frutos, para a alegria do agricultor. Então, meus irmãos, que tipo de ramo somos nós? Estamos ligados a Cristo? Se estamos ligados a Cristo, então produzimos bons frutos. Ao ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos perguntar: o que ela diz para nós? Pergunte-se a si mesmo: que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de ramo eu sou? Sou um ramo que produz bons frutos, para a alegria do meu agricultor, que é Deus? Ou sou um ramo afastado da videira, que é Cristo, um ramo que não produz nada e está prestes a ser cortado e posto para fora? Quem sou eu? Quem é você? Temos utilidade? Enquanto há vida, há uma utilidade para nós. Alguém que não sabe nada, ou que só fica olhando, ou que está fazendo acontecer. Jesus, nas parábolas, nas histórias que contou, normalmente nos compara a personagens que se parecem conosco. Por vezes nos sentimos como um bom samaritano, prontos a ajudar com alegria quem precisa. Outras vezes nos sentimos como o filho pródigo, faminto, desejando comer o que os porcos comem, longe da casa do pai. Hoje, ao ouvirmos a parábola da videira, nos perguntamos, novamente, com que tipo de ramos nós nos identificamos? O ramo seco, o ramo que está secando, ou o ramo que produz frutos? Jesus sabe quem somos. Ele nos ensina dizendo: eu sou a videira verdadeira. Essas palavras foram ditas por Jesus quando caminhava com seus discípulos rumo ao Getsemane, aquele jardim onde foi preso após a última ceia. Estava se despedindo, estava preparando os discípulos para um triste momento: a sua prisão, a crucificação e a sua morte. E é nesse contexto que ele promete a vinda do Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para convencer o mundo do pecado, para chamar o pecador ao arrependimento, para operar a fé salvadora e para anunciar o dia em que Deus virá julgar os vivos e os mortos com justiça. É também, meus irmãos, nesse contexto que ele anima aos discípulos dizendo, em João, no capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O pastor Ismar Pins interpreta Jesus dizendo à igreja: olha, nos próximos dias acontecerão coisas tristes comigo, mas lembrem-se das minhas palavras e dos meus ensinamentos. Lembrem-se que, permanecendo comigo em fé, vocês estarão bem, produzindo bons frutos. Mas longe de mim, nada poderão fazer. Secarão e morrerão, assim como o ramo cortado. Nesse momento, com enorme alegria, posso lhes dizer que vocês são filhos de Deus. Através do batismo foram transformados de erva daninha em ramos da videira verdadeira. E agora pertencem ao agricultor, o nosso Deus Pai. Deus espera de vocês bons frutos. Mas, para Deus, o que são bons frutos? Ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua? Estender a mão a quem tem fome? Visitar um doente?
sim e não. Vai depender o que motivou você a fazer essas coisas. Somente, meus irmãos, são frutos da videira verdadeira aqueles motivados por uma fé firmada em Cristo. E firmados na fé em Cristo, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Nossa alma é purificada e passamos a produzir o melhor fruto de todos, o amor a Deus e o amor ao próximo. Deste amor nos fala o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 9, 11, 19 a 21, que destacamos. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Meus irmãos, o amor verdadeiro é a seiva que vem da videira verdadeira que é Jesus, que nos fortalece para servirmos aos outros com alegria, com sinceridade, e não simplesmente para aparecer, ser elogiado ou aplaudido. Se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. Este é aquele amor que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8a. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. O amor é para sempre. Meus irmãos, quem é motivado por esse amor, se coloca à disposição de Deus. Agora, não basta orarmos pedindo que Deus ajude os pobres, não basta orar pela expansão da igreja e divulgação da palavra. A verdadeira oração é colocar-se à disposição de Deus em ação para ajudar os necessitados. Colocar-se à disposição para anunciar a palavra, assim como fez Filipe ao falar de Jesus ao eunuco, conforme ouvimos na leitura de Atos capítulo 8. Importar-se com a situação das pessoas. Sacrificar tempo e até dinheiro para ajudar alguém necessitado. Isto é viver em amor, viver na palavra de Deus, é viver ligado à videira verdadeira que é Jesus. Hoje, mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, estamos sendo provados e fortalecidos. Mais do que nunca, nossa fé é desafiada a produzir bons frutos em palavras e ações para o bem do nosso próximo e para a glória de Deus. Este, meus irmãos, é o louvor que Deus espera de nós. Uma fé ativa no amor com todo o nosso ser. Nós consideramos ramos unidos à videira que é Jesus. Então pergunto, quais foram os frutos que produzimos ontem? Por quem oramos? Você estendeu a mão a alguém? Para quem você falou de Jesus? E do amor de Deus? Deus quer nos limpar, quer nos purificar através da sua santa palavra. Disse Jesus,
no versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vamos permitir que o Espírito Santo limpe e pode o joio do pecado em nós. O pecado nos separa da videira, meus irmãos. Nos separa de Jesus, nos separa de Deus. Por isso é fundamental avaliarmos nossa vida. Se temos algum pecado que está nos separando de Jesus e dos irmãos. Jesus amou o pecador ao ponto de morrer por ele. Assim somos resgatados e enxertados na videira, que nos alimenta e fortalece para podermos produzir frutos do amor. Portanto, ligados em Cristo, seremos purificados das fofocas, da inveja, do ódio, que tem produzido tanta dor e lágrimas. Permanecendo em Cristo, meus irmãos, seremos purificados e produziremos muitos frutos, para a alegria do maior agricultor de todos, Deus, o nosso Criador. Oremos pedindo a Deus que não nos falte o seu amor, pois nós só poderemos amar verdadeiramente, permanecendo unidos àquele que nos amou primeiro. Este é o grande desafio da nossa fé, permanecer em Jesus. E quem permanece firmado em Cristo, recebe e compartilha os frutos do perdão, da vida e da salvação. Demos graças a Deus, que continua nos amando e fortalecendo pela sua santa palavra que recebemos. Em o nome de Jesus, a videira verdadeira. Amém. Vamos louvar a Deus. Cidades, homens, fumaça no ferro de aço, entre a neblina da poluição, um sino toca na multidão. O homem não tem tempo pra nada, é um fantoche guiado pela pressa. A vida dele é árvore seca, não dá frutos, ponto está. Árvore boa é Cristo Senhor, verdadeira videira Ele é. Todo ramo produz bondade e fé, são frutos repletos de amor, amor. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem está em mim muitos frutos dará, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, verdadeira, lá, 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 lá. Meus irmãos, vamos dedicar nossas ofertas de gratidão a Deus, que não deixou faltar o pão em nossa mesa.
Meus irmãos e irmãs, vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, nosso grande agricultor, louvamos-te, pois na grandeza da tua graça enviaste o teu Filho Jesus, que venceu por nós o pecado e a morte. Por sua gloriosa ressurreição, agora ele está ao teu lado direito, onde nos preparas lugar para morarmos contigo. Senhor Jesus, nos ensinaste que tu és a videira verdadeira e nós, os teus ramos. Estamos unidos a ti desde o batismo e permanecemos unidos pela tua palavra. Que nada neste mundo interrompa nossa união a ti. Firmados na tua graça e no teu amor, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor em todos os momentos. Queremos continuar sendo ramos que produzem muitos e bons frutos. Mantenha os irmãos unidos a ti e uns aos outros unidos. Que nosso trabalho no teu reino dê muitos frutos de fé, de esperança, de amor, para nos alimentar e alimentar as outras pessoas ao nosso redor. E quando passarmos por sofrimentos, lembra-nos de que o nosso Pai é o lavrador que amorosamente cuida da sua vinha e a conduz para seu reino eterno de paz e de amor. Querido e amado Deus, estamos vivendo tempos difíceis por causa dessa pandemia. Muitos choram a morte dos seus entes queridos. Muitos perderam a fonte de renda. Ontem comemoramos o Dia do Trabalho. Oramos pelos mais de 15 milhões de brasileiros que estão desempregados, mas agradecemos a Deus pelo Dia do Trabalho. E que haja trabalho digno, e que haja respeito e trabalho para todos. Estamos certos de que nos amparas e que teus propósitos são soberanos. Por isso, ensina-nos a tua vontade e ajuda-nos a vivê-la em amor para com todos. Diante do ódio e da violência que crescem com a pandemia, dá-nos coragem para testemunhar o teu amor. Diante da fome que atinge milhões de pessoas, ajuda-nos a repartir o alimento que de ti recebemos. Outros tantos estão apreensivos, aguardando resultados de exames ou notícias de familiares e amigos hospitalizados. Que a tua mão nos proteja de todas as doenças e traga paz e ânimo para a nossa alma. Lembramos aqui alguns nomes de irmãos que estão enfermos: Edna, Edilene, Maria da Glória, Rayane, Ricardinho, Elisângela, Emiliana, Carmen, irmãos da congregação Luz do Mundo de Aracaju. Certamente são muitos os nomes de irmãos que rogam conforto, consolo e possível cura. Os entregamos aos teus cuidados, Senhor, de nossas vidas. E mais, para quem chora a morte de um ente querido, que está só, que sente dor e tristeza, conforta-os com a certeza de que lá no céu enxugará todas as lágrimas. Que lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem morte, mas vida para sempre em eterno amor. Oramos também e nos alegramos pelos que completaram mais um ano. No dia 26, Gabriel Claudete. No dia 29, Valdemar Nível. 1º de maio, Márcio Claudete Filho. Dia 2, Letícia Clipel Soares. E demais aniversariantes. Abençoa-os com paz, fé, esperança e amor em Cristo. Guarda-nos firmes na esperança do teu encontro contigo na cidade santa. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, a videira verdadeira que nos ensinou a orar.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar a Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Aleluia. Estimados irmãos, lembro novamente que é vitalício permanecermos firmados na fé em nosso bom pastor Jesus, a videira verdadeira. Pois nele recebemos e compartilhamos os frutos do perdão, vida e salvação. Ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao contágio do coronavírus. Esperamos que breve nós possamos nos encontrar novamente aqui na casa de Deus. Vamos continuar orando e agindo conforme as orientações para a segurança de todos. Para outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site
yelba.wordpress.com. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos mantenha ligados a Ele e uns aos outros, hoje e para sempre. Amém.